Fala aí, seus reinantes! Boa noite! Sexto dia! Caraca, gente, semana passou rápido, né? Como é que vocês estão? Depois daquela reunião de ontem, de pressão, reunião enérgica, vamos para mais uma. Queria saber de vocês aí, gente. Agora, pedir para vocês sem timidez. Me contem o que é que vocês estão achando dessa semana aí. Paulo cortou, eu não entendi nada. Cortou? Tá perguntando o que é que vocês estão achando da semana. Conta aí que eu quero saber. Cada dia é um melhor que o outro. Quem mais? Contribuam com esta reunião. Muitos conhecimentos. Gente, vocês vão me ver fazendo assim um pouquinho hoje, eu dando uma mexida na boca, porque eu coloquei o aparelho na parte de baixo, então aqui tá tudo ferido, tá? Mas hoje a gente vai falar o seguinte, sobre como vocês aprenderam várias coisas nessa semana. Foram vários temas que a gente falou. A gente começou a semana falando com autorresponsabilidade, a importância da autorresponsabilidade. Depois a gente veio falando sobre mudança de ambiente, depois bloqueios que te impedem de prosperar, depois os 7 ciclos da vida e depois heróis da própria história. Então a gente falou sobre vários temas. E hoje, como é a semana da pressão, não teria como ficar na pressão só na teoria. A gente vai aprender hoje sobre como agir rápido, como ter velocidade no pensamento e na ação. A gente vai trocar uma ideia a respeito disso. Então, vem cá. Aparece aqui, dá um oi pro pessoal aqui. Oi, gente. É rapidinho, viu? Tô pegando ele emprestado aqui, rapidinho. A digníssima, uma coisinha para vocês que vocês queriam muito. Boa noite. Boa noite. É o seguinte, vocês estavam pedindo outro dia para falar sobre casamento e tal, essas coisas assim. Quem vai falar é ela. Só que não hoje, né? Hoje ela tá se arrumando que ela vai para um evento. Segura aqui. Olha aqui. E aí, ela vai semana que vem. A gente planejou um negocinho aqui. É difícil aqui, viu? A gente planejou na semana que vem o seguinte: trazer alguns palestrantes, algumas pessoas aqui para compartilhar alguns conteúdos com o grupo para acrescentar. E um desses conteúdos vai ser voltado a relacionamento. Então, quem vai falar é ela. Tchau. Beijo, te amo. Mas hoje a gente vai falar sobre como ter pensamentos rápidos, como pensar e agir rápido. Sei que é a dificuldade da maioria de vocês. Como a gente começou a semana falando em procrastinação, vencer a procrastinação. Hoje é o seguinte: vocês pegaram vários conteúdos aqui ao longo dessa semana. A maioria dos dias, se não todos, eu deixei alguma tarefa. Não tenho certeza se teve algum dia que eu não deixei alguma tarefa. Por quê? Porque são as tarefas, e eu sempre falo, sempre vou falar isso, até vocês entenderem, que são as tarefas que vão dar resultados, os resultados que a gente quer. Quem faz tarefa tem resultado, quem não faz tarefa não tem resultado. Só que como é que você tem a energia necessária para cumprir essas tarefas que você se comprometeu? É exatamente tendo o poder da ação, de você ir lá e agir. Faz sentido você participar de uma reunião dessa daqui, você pegar vários códigos
ou às vezes tarefas que quando a gente passa, mas não aplicar nada, não faz sentido nenhum. Então você tem que agir. Você tem que ir para cima das coisas que você sabe que precisam ser feitas. Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá? É importante saber uma coisa. Qualquer reunião, qualquer coisa que você vai, qualquer palestra, qualquer vídeo que você assiste, dali você não precisa tirar todo o conteúdo. Você não precisa extrair tudo. Você precisa extrair aquilo que vai te dar poder naquele momento. Então, você vai precisar aplicar só aquilo que você precisa no momento. Então, qualquer coisa, não anote tudo. Só anote aquilo que você precisa para o próximo nível. Não faz sentido você querer pegar todo o conteúdo. Só vá lá e pegue aquilo que você precisa. E defina pontos específicos para saber o que é que você precisa. Por exemplo, se eu te perguntar agora, qual é a área que você hoje está trabalhando na sua vida? Você sabe? Tem claro, tem definido a área que você está trabalhando nesse momento? E aí pode ser por um bloco de 15 dias, um mês, 6 meses, um ano. Mas assim, vocês têm que definir isso. Tem que saber qual é a área que você tirou por um período ali para trabalhar. Isso vai te dar foco, que é uma das coisas que precisa ter para você poder agir. É foco. É mirar toda a sua energia em um lugar só. É só ter olhos para uma coisa. Dar um exemplo aqui é um foco no casamento. Vocês vão entender. Quando a maioria das pessoas hoje, solteiro, quer sair pegando todo mundo. Tá dividindo energia, dividindo, joga energia para todo lado. E nunca cresce. Opa, tá travando? Tá travando, gente? Não? Tá. E o solteiro que fica jogando energia para todo lado, você percebe que ele cansa muito mais rápido. A energia esgota, mas quando você concentra toda a sua energia em uma pessoa só, você cresce junto. Pelo menos deve ser assim. E é o foco. Eu estou trazendo um casamento aqui como exemplo para isso. É focar toda a sua energia em um lugar só. Para isso, você vai precisar de uma coisa chamada autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não sabe seus pontos fortes, não sabe seus pontos fracos, não sabe no que você é bom, no que você não é bom, você não vai conseguir ter foco. Porque essa falta de clareza, ela vai trazer confusão. Seria uma coisa que eu anotaria aí se você estivesse anotando, tá? A falta de clareza traz confusão. Show? Pronto. Então, eu quero que vocês tenham claro isso daí. Se vocês não tiverem foco, não tiver clareza, vai ficar muito confuso sua cabeça. Só que se você ficar confuso, você vai ficar paralisado, vai ficar paralisada. Falta de clareza causa confusão e confusão causa paralisia. Pegou o código? Então saiba disso. Você precisa se conhecer. Pratique um tempo, escolhe uma área da sua vida. São 12 áreas. 12 áreas na vida que a gente tem. Se você escolhe uma área na vida e resolve trabalhar por um bloco, um período de tempo ali, pode ser um mês, vai. Um mês trabalhando uma área da sua vida, você vai ver a diferença. Agora, o ano tem 12 meses. Existem 12 áreas na vida. Se você pegar cada mês ali e dedicar um mês a cada área, imagina quanto que você não cresce no final de um ano. É inevitável. Eu fiz isso ano passado e eu vi os resultados. Eu dediquei um ano inteiro a trabalhar áreas específicas na minha vida e eu comecei a ter os resultados por conta disso.
Esse ano, por exemplo, esse ano eu dediquei o ano todo para mim, para construir uma mentalidade milionária. Aí você fala, Paulo, mas você já fez 1 milhão? Não, eu não fiz. Eu não tenho 1 milhão de reais em patrimônio, mas eu já bati 1 milhão de reais em vendas. Já bati milhão. Na última campanha eu estava postando lá no Instagram quando a gente chegou a 3 milhões, quando a gente chegou a 6 milhões e finalizou com 8 milhões. No mesmo período de tempo que eu tinha vendido 1 milhão anteriormente. Então eu quero que você entenda o seguinte: uma mentalidade milionária ela é construída. No meu caso, como eu tirei o ano inteiro para construir isso, eu só foco minha energia nisso. Tudo que eu busco aprender é relacionado a isso. Não é sobre fazer dinheiro, mas é como pensar, é sobre pensar como um milionário pensa. Aí você vai falar, tá, mas eu então preciso também construir essa mentalidade milionária, porque eu preciso de dinheiro. Mas será que é isso sua prioridade hoje? Será que não tem outras áreas que talvez você tenha que ajustar ali que sejam mais importantes? Que se você tirar 15 dias ali para organizar só uma área, você consegue ter muito avanço? Então tem que saber disso. Tem que buscar se conhecer dessa forma. É muito bom ter um autoconhecimento. Partindo do autoconhecimento, você teve foco ali, você precisa de uma outra coisa. Um objetivo definido. Vocês precisam ter um objetivo definido do que vocês querem naquela área específica. Eu, como estou desenvolvendo minha mentalidade milionária esse ano, eu tenho alvos financeiros para quando eu quero bater certos alvos. Tem data. Eu coloco, tem aqui, inclusive, aqui no meu notebook, uma data que eu vou bater um valor e o valor que tem lá. E eu estou colocando energia para isso. E quando você tem um alvo definido, um objetivo bem estabelecido, você consegue ir em busca dele. Em vez de você fazer o caminho descendo até chegar lá. Quer ver o que a maioria faz? É assim, ó, eu quero fazer 1 milhão. O que é que eu preciso fazer para fazer 1 milhão? Isso é errado de fazer. Daqui para lá, do ponto A para o ponto B. Você tem que desconstruir um caminho do ponto B para o ponto A. Não. Em vez de pensar o que é que eu preciso fazer para chegar no 1 milhão, você tem que pensar o seguinte: o que é que as pessoas que fazem 1 milhão pensam? Aí você vai desconstruindo. Voltando. O que a gente estava falando, acho que foi ontem, sobre você ter pequenos alvos, comemorar resultados, dar fileira de tijolos lá para construir a parede. É isso. É você ter seus pequenos alvos, porque você sabe que se você cumprir aquilo, você está mais perto do seu objetivo final. Tem que ter isso. Então vai lá, tarefa para vocês fazerem hoje já. Escolhe uma área da sua vida aí. Você vai escolher uma área de sua vida que você precisa hoje começar a trabalhar nela. E você vai, é, depois, você vai pensar em qual resultado que você quer alcançar com isso. Qual o resultado que você quer? A partir daí, você vai entrar no que eu chamo de ciclo da perícia. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas perícia significa habilidade. E o ciclo da perícia é o seguinte: uma vez quando estava ano passado, eu trabalhava em supermercado. Eu estava lá no estoque do supermercado, pegando material para abastecer a loja e me veio um pensamento eu falei assim, cara, existe um ciclo da perícia para tudo que eu estou fazendo na vida. Pode ser dois, Sabrina. Você já está dando conta, né? Sabrina já está dando conta já pode botar pressão. Mas seguinte,
Eu pensei, tem um ciclo da perícia, que é feito por 5 partes, que é pergunta, aprende, ensina, pratica e repete. Vamos lá. Pergunta. Primeira coisa que vocês têm que fazer, nesse novo ponto que a gente está falando aqui, né? Do ciclo da perícia. Anota aí, o ciclo da perícia tem 5 passos. Tipo, ciclo PDCA, não entendi. Não entendi o ciclo PDCA. Mas é o seguinte, primeira coisa de tudo é perguntar. Quando você tem uma dúvida ou você não sabe algo, você pergunta. Quando você faz uma pergunta, a pergunta que é o como eu faço isso, você vai atrás de uma coisa, o quem. Todas as perguntas que você tem, todas as dúvidas que você tem, a resposta dela está em outras pessoas. Tem que saber disso. Toda dúvida que você tem dá para ser tirada. Tudo aquilo que você acha que você não é bom, não é boa, dá para ser trabalhado. Tudo, tudo, tudo. Você pode aprender tudo que você quiser. Aí você fala, mas essa eu não aprendo. Imagina se uma criança tivesse esse pensamento na escola, quando ela entra na escola. Porque quando você era criança, você tinha mais disposição de aprender do que agora que você é adulto ou adulta. Você entende que é algo que não faz sentido? Tem que perguntar, gente. Tem dúvida? Pergunta. Não tem dúvida, caça um jeito de encontrar perguntas. Vou dar uma dica aqui para vocês para aprenderem a fazer pergunta. Pergunta. A ideia de fazer pergunta é muito complexa na nossa cabeça, mas na pergunta você tem que fazer o seguinte: você tem que pegar uma palavra do que a pessoa está falando e trabalhar sua pergunta em cima daquilo. Você não precisa ouvir tudo que a pessoa está falando. Tem gente que me manda áudios assim, contando histórias, e aí 2, 3, 4 minutos eu não ouço esses áudios. Eu acelero o áudio ali, eu pego o ponto importante, qual é a dúvida, peguei a dúvida, tá, entrego a resposta. Entendeu? Então, se eu estou falando aqui sobre o ciclo da perícia, tá. Trazer para exemplo. Eu estou falando ciclo da perícia, o primeiro tópico, pergunta. Uma pergunta que você pode fazer, mas como é que eu posso trabalhar melhor a habilidade de fazer perguntas? Ou dentro de algo que eu estou falando, você tem que sempre, assim, ficar fazendo perguntas na sua cabeça, mesmo que você esteja entendendo. Enquanto eu estou falando aqui, tá tudo certo. Você está entendendo o que eu estou falando? Beleza. Mas fica fazendo pergunta para você, para treinar essa habilidade. Fez o como, vai encontrar o quem. Encontrou quem, você vai para a segunda parte do ciclo da perícia, que é aprender. Tenha um coração ensinável. Você precisa ser uma pessoa de coração ensinável. Não seja a pessoa que sabe tudo, a pessoa que acredita que é boa demais, que não tem nada a aprender. Não. Entenda uma coisa, só pessoas soberbas sabem tudo. Eu era muito soberbo, eu falava, não, eu sei, porque eu achava que se eu dissesse que eu não sabia alguma coisa, eu estava, tipo, me rebaixando. E eu descobri que é o contrário, na verdade. Quando a gente sabe, quando a gente tem um coração ensinável e a gente reconhece que não sabe tudo, aí que a gente aprende mais. Isso é muito massa. Só que você precisa ter isso, esse coração ensinável. Isso vai te fazer crescer muito. Depois vem ensinar, o terceiro ponto. Paulo, por que eu tenho que ensinar antes de praticar?
Porque quando você ensina, você aprende 2 vezes mais. Só que nem tudo que você aprender vai servir para você. Às vezes o que você aprende não faz sentido para você, mas vai fazer sentido para outra pessoa que vai aprender com você. Então você já libera logo. É que nem um rio. O rio recebe as águas, ele já libera as águas. Pessoal, não sei, não lembro quem foi que postou ontem um vídeo lá no grupo, um vídeo falando sobre o Mar Morto. E o Mar Morto é um mar que não tem vida, porque ele não libera as águas para rio nenhum. É o ponto mais baixo da Terra. Ele só recebe, mas não libera águas para lugar nenhum. E é assim com você também. Se você só recebe, recebe e não libera, você não tem vida. Mas se você recebe e libera, você aprende muito mais rápido. A pessoa que aprendeu com você vai ter um coração grato e você vai passar a se tornar uma referência. Depois disso, você pratica o que for útil para você. Praticou, aí a sabedoria entrando. Você já teve o conhecimento, já teve tá praticando, vira sabedoria. Todo conhecimento praticado vira sabedoria. Só para vocês saberem disso. Todo conhecimento praticado. E por último vem o repetir. O que seria o repetir? Repetir com acréscimo. Você passou por um ciclo. Você foi lá, perguntou, aprendeu, transbordou, praticou, você já não está no mesmo nível, você já foi para um nível acima. Então, por que você tem que repetir? Tem que repetir todo o ciclo, porque nesse novo nível que você está, vão aparecer novas dúvidas. Com essas novas dúvidas, você vai ter que fazer novas perguntas. Cortou? Foi? Tá. No novo nível que você tiver, você vai ter que repetir, porque nesse novo nível vão aparecer novas dúvidas. Com as novas dúvidas, novas perguntas. E aprende, ensina, pratica. Passou de nível, vai ter que aprender coisas novas. É sempre assim. Subiu de nível é como se você não soubesse nada disso. Eu fico olhando no relacionamento com Deus, é mais ou menos assim que acontece. Vai lá, acontece situação, você cresce um novo nível de fé. Eu diversas vezes já falei isso. Eu falei, Deus, eu aprendi agora a depender totalmente do Senhor. Agora eu aprendi. Aí eu chego em um novo nível, eu falo, cara, eu não sei nada ainda. Parece que eu voltei ao ponto zero, mas não é, porque nesse novo nível eu tenho que ter novas experiências. Todo nível novo tem que ter novas experiências. E aí vem a parte, o ponto que é um ponto chave, que do que a gente está falando aqui, de como conciliar o agir com o aprender. Como conciliar tudo isso e ter o poder para agir. Porque você pensa muito, você tem muitas ideias, mas você não consegue agir. Saiba de uma coisa, você precisa, tudo na sua vida vai precisar de uma iniciativa. Tudo. E tudo que você fizer a primeira vez vai ser muito ruim. Você precisa saber disso. Tudo que você fizer nas primeiras vezes vai ser muito ruim. Minha primeira live foi ruim, meu primeiro vídeo foi ruim. Você que. Enfim, o primeiro beijo que a gente dá é ruim. Ele não é bom. Depois você vai treinando e vai ficando legal. Mas tudo na vida é assim, é você pegar o exemplo de tudo. Quando você aprendeu a escrever, suas primeiras letras foram ruins. Quando você aprendeu a falar, você não sabia falar direito. É normal. Só que a gente tem um pensamento hoje de que não pode errar. Tá liberado errar. Errar é coisa boa. Errar é aprendizado. Você pode errar sempre, mas nunca pode errar nas mesmas coisas. E tem a diferença de uma coisa. A gente confunde, né, erro com falha. O que é o erro? É você não saber de algo. O que você não sabe, você vai lá e faz, errou, tá tudo bem. Erre sempre, só que não erre nas mesmas coisas. Agora, o que é falhar? Falhar é você ignorar o que você já sabia. Entendeu?
Quando você falha, é como se você errou. Você adquiriu sabedoria, porque você errou. Mas se você errar na mesma coisa, você já está falhando. Isso daí não pode. Então você tem que errar o tempo todo. Inclusive, eu acho melhor errar do que acertar. E vou te explicar por quê. Porque quando você erra, você sabe que você não pode fazer aquele caminho mais. Mas quando você acerta, você não sabe se você fez tudo 100% certo. Pode ter sido um golpe de sorte. Pode ter sido ali um acaso que conciliou, enfim. Então, tenha a disposição de errar, não se preocupe não com os erros, com essa questão de errar. É coisa boa. Todo mundo que cresceu, que está crescendo, que está no ponto que você quer chegar, que tem a vida que você quer hoje, essas pessoas erram muito. E é isso que tira da gente o peso de não querer agir. De falar, tá tudo bem errar. Só gente ignorante que acha que errar é coisa ruim. Mas errar é coisa boa. Você vai aprender ali. E para isso você vai precisar abandonar uma coisa que é chamada de necessidade de aprovação. Ah, mas o que é que vão falar se eu errar? Não, ninguém tem que falar nada. A opinião de ninguém me importa. Ninguém. Não me importa com o que ninguém fala para mim. Paulo, como assim? Você não se importa? Não me importa de verdade. Não me importa. Muitas vezes, eu não me importo nem com quem a Carol vai falar. De verdade, eu não me importo. Hoje a gente tem. São pouquíssimos. Eu nem sei se tem, na verdade. Mas deve ter, sempre tem. Mas são poucos pontos que a gente não concorda em nas coisas. Claro que no caso de um casamento é o seguinte: a gente tem que conciliar, né? Não é que eu estou falando para você, seja uma pessoa que vai agir só pensando naquilo que você quer, sem consultar outras pessoas, não. Não tem isso. Mas o que eu estou falando é sobre a opinião de quem não vai ter compromisso com você, com seu resultado. Você tem que escolher as pessoas para opinar na sua vida. Não pode deixar todo mundo opinar. E só pode aceitar a opinião de quem você pedir. Se eu não pedir sua opinião, por favor, não dê. Tem que ser esse pensamento. Agora, se eu pedir sua opinião, aí beleza, aí você dá. Agora, e uma outra coisa também, se você tiver mais resultado que eu e você quiser opinar, você pode opinar. Eu vou aceitar. Então só tem na verdade um caso que eu aceito a opinião, de quem tem mais resultado do que eu. Eu não peço opinião de quem tem menos resultado do que eu e de quem eu não pedi. Ah, mas eu acho que você deveria fazer isso. O problema é seu. Eu não te pedi sua opinião. Eu nem preciso falar isso, eu só penso. Ah, tá bom, obrigado. Entendeu? Mas tem que ser uma postura mental. Não me importo com sua opinião. Vai lá e age o mais rápido possível. Sempre age o mais rápido possível naquilo que você estiver fazendo. O que acontece? Teve uma ideia, ela vai vir na sua cabeça, vai vir com uma dose de energia. Veio um pensamento assim, cara, vou fazer isso. Faça o mais rápido possível, porque aquela energia vai acabando. Aquela energia vai caindo. Então, quando você tem um pensamento de algo, vou fazer isso, faça o mais rápido possível. Mas eu vou errar. Não importa que você erre. Eu tô te falando isso. Não importa se você errar. Eu vou ficar feliz, inclusive, se você errar. Agora, o que importa é que você, com medo de errar, não faça nada. E veja o tempo passando. E veja a sua vida passando. Você sem resultado. Você sem ter aquilo que você quer. Isso que não faz sentido. Por medo de errar, você fica parado. Você entende? Não faz sentido, é uma coisa que não faz sentido. Vai errar, vai cair, vai tomar porrada,
É normal. Tá tudo bem. Lembre de uma coisa, sempre que você começar a fazer uma coisa nova, lembre disso que eu vou falar agora. Tem 3 estágios que acontecem. No primeiro ponto, as pessoas vão te ridicularizar muito quando você começa a fazer uma coisa nova. Quando eu comecei a estudar mentalidade, que eu li um livro Pai Rico, Pai Pobre, um amigo meu falou assim: para com isso daí, rapaz. Eu falei: cara, é sério, isso daqui faz sentido. E era da igreja, né? E ele falou: para com isso, rapaz. Tipo, desprezando todo a sabedoria que tinha no livro. Eu falei: cara, não tá ferindo princípios. Olha isso. E ele desprezou. Só que depois de um tempo ele acabou lendo o livro e viu: cara, o livro é muito bom. Eu fui ridicularizado no primeiro momento. No segundo momento, as pessoas vão ficar com raiva de você. As pessoas sempre ficam com raiva. Porque você já está sendo mais constante naquilo que você está fazendo. Para chegar no terceiro estágio, que é o melhor, é elas te perguntarem como é que você fez. Isso é muito bom. Eu amo ver as pessoas que me atacaram chegando para mim perguntando: Paulo, como é que faz isso? Eu gosto. Primeiro, porque eu tenho a oportunidade de ensinar as pessoas. Segundo, que o mundo dá uma volta, né? É gostoso. Então, vocês vão chegar nesse estágio, mas saiba disso. Se você souber dessas coisinhas assim, que são simples, você tem disposição de fazer qualquer coisa. Tem disposição, que você sabe. Eu vou começar uma coisa nova aqui, as pessoas vão me ridicularizar no primeiro momento. Quando eu começo alguma coisa nova hoje, que começa a piadinha, eu já fico tranquilo. Eu não me preocupo com isso, porque eu falo: é só a primeira fase, tá tranquilo. Daqui a pouco vão ficar com raiva. Depois que ficarem com raiva, aí vão perguntar como é que eu fiz. Só que só vão perguntar como é que eu fiz quando eu der resultado. Ninguém vai perguntar como é que eu fiz as coisas sem eu dar resultado. Entendeu? Então tem que ter essa parada assim também. Quero que vocês entendam o seguinte: é, são conceitos muito simples, só que quando você aplica, quando você vai lá e pratica essas coisas, você vai crescendo, você vai aprendendo como é que joga o jogo. Você vai se tornando mais resiliente. Você vai aguentando cada vez mais porrada. Eu fico olhando hoje assim, hoje eu olho assim e falo: cara, tem tanta coisa que eu quero que eu quero fazer, que eu ainda estou aprendendo e parece tão distante, tão difícil. E parece que eu não saí do lugar, de verdade. Nos últimos 2 anos, às vezes, parece que eu não saí do lugar. O sentimento que eu tenho. Mas quando eu paro, que eu olho para trás, eu falo: não, cresci bastante. Estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Só precisa botar mais pressão, cada vez mais pressão. Priorize aquilo que é importante para você, priorize aquilo que está no seu coração, priorize. Tanta gente começa a fazer as coisas e fala: ah, é porque tem pouco tempo para fazer, a vida é muito corrida. A vida é muito corrida, o seu tempo tá passando e você vai morrer um dia. E aí, vai fazer o quê? Vai ver, chegar na sua velhice lá e ver que sua vida passou, você não fez nada com ela e agora você vai se arrepender do tempo que você não aproveitou? Um dos bloqueios que eu tinha era um bloqueio de culpa. Que é o seguinte: eu tenho 31 anos hoje. Até meus 29 anos eu não sabia como levar a vida a sério. Eu era muito esforçado, queria muito aprender, tinha muita vontade de aprender, de crescer. Desde 18 anos. Só que eu batia muita cabeça por não saber como buscar isso. Então, muita coisa eu fui aprender depois dos 29. Só que é o seguinte: o bloqueio de culpa que eu tinha era por ter gastado tanto tempo da minha vida. Eu falava: caraca, velho, 29 anos desperdiçados. Então, sempre que eu vejo, é até uma coisa que eu faço muito, sempre que eu vejo alguém com seus 20, 22 anos,
eu sempre pego muito no pé da pessoa falando, você tem que levar a sua vida a sério. E eu boto pressão mesmo. São as pessoas que eu mais pressiono, são pessoas muito novas. Às vezes, quanto mais nova a pessoa, mais eu pressiono. Pessoa que já tá mais velha, assim, eu falo, mas não pressiono tanto. Mas pessoas mais novas, eu pressiono. Porque eu tenho um pensamento de, era isso que eu queria que alguém fizesse comigo. Era essa pressão que eu queria que alguém colocasse em mim. Era, era, era esse tipo de pessoa que eu queria que tivesse do meu lado e não tinha. Então, sempre que eu vejo alguém muito novo, eu faço isso. Eu pressiono pra caramba. Pra pessoa crescer rápido, pra pessoa avançar rápido, pra pessoa dar resultado, pra ela poder atingir outras pessoas. E ela não ter um sentimento de culpa. Eu me desbloqueei disso, graças a Deus. Aprendi a desbloquear, fui lá e fiz. Só que eu podia carregar essa culpa uma vida inteira. Eu podia carregar essa culpa com 60, com 70, 80 anos. Imagina se eu tiver uma culpa de ter olhado 29 anos perdidos, sem dar o resultado, mesmo sendo novo ainda, e tendo muita coisa pela frente para viver. Mas eu podia chegar aos 70, 80 anos sentado na cadeira de balanço com o pensamento de caraca, eu podia ter aproveitado minha vida. Sabe de uma? Se eu tivesse errado, eu não teria perdido nada. Só teria aprendido. Ia ser engraçado até. Sabrina falou aí, eu aos 40. É um ponto que a gente adquire, sabe? Quando a gente vai. É o tanto de pressão que a gente bota. Por exemplo, gente, vou dar o exemplo aqui da Sabrina, que ela falou dela, você citou como exemplo. Sabrina é uma pessoa que está botando uma pressão absurda. Está botando uma pressão absurda. Por quê? Ela sabe o quanto tempo de vida que ela perdeu. Quantos dias que ela perdeu. Então, quando você tem consciência disso, cara, eu já perdi muito tempo. Quando você acorda para isso, você fala, não vou perder mais. Não vou perder mais. E você vai para cima de todos os dias, com força. Sabe o que eu fiz hoje, Paulo? Ué, fala aí. Primeira vez que eu tomei um café da manhã sem carboidrato. Falei, eu nunca mais vou comer pão na minha vida de manhã. E isso que eu ensino as pessoas, hein? Imagina você ensinar um negócio que você não faz. Doideira, né? O que é mais importante vocês saberem é o seguinte: nunca é tarde para vocês terem a vida que vocês desejam. Nunca é tarde. Ah, mas eu tenho 90 anos de idade. Tá vivo? Tá. Então faz seus últimos dias ali valerem a pena. Você não sabe quanto tempo de vida que te resta ainda. Faz seus últimos dias valerem a pena. Junto tanto de história. Cara, eu não tenho mais a mesma energia que eu tinha quando eu tinha 20 ou 30 anos. Junto tanto de energia que você tem e conta histórias, escreve livros, vai inspirar outras pessoas. Acho muito massa a história do KFC, que foi um senhorzinho, 86 anos, ele começou a empresa, o KFC, que hoje é muito grande. Entenda, não. Enquanto você está vivo, você tem tempo. Você só precisa levar a sério as coisas, só precisa levar a sério sua vida. Só precisa levar a sério seu tempo, só precisa levar a sério gastar menos tempo com besteira, investir mais tempo em você. Só precisa levar a sério. Você vai ver qual é o resultado que você consegue dar. Só que se você pegar tudo isso que a gente está falando aqui hoje e só ser para acumular conhecimento na sua cabeça, você não vai ter mudança. Não vai ter mudança. A pior parte é essa, quando você vai lá e entrega tudo para a pessoa, passo a passo. O passo a passo ali, dedica horas, você está dedicando horas aqui em você e não faz. Só pelo fato de você estar aqui, você já está de parabéns, porque isso mostra para mim que você está querendo aprender. Você tem um compromisso com você, que você quer de verdade isso, que você quer de verdade crescer.
que você quer mudar de vida, que você não está feliz com a vida que você está levando. E isso daí tá de parabéns para você. De um grupo de 550 pessoas, a gente filtrou 70 para o grupo do desafio. Desses 70, tem 15 aqui. Olha que doideira. Então você já está na frente de muita gente. E eu não vou descartar o fato de que, pô, tem gente que está trabalhando, tem gente que não consegue. Eu não estou envolvendo essas pessoas. Eu sei que tem outros compromissos. É por isso que até a gente grava e coloca no YouTube, porque tem gente que assiste depois. Só que o que eu quero que você entenda é o seguinte: você já está à frente. É só você se comparar no sentido de quantos passos que você deu para estar até aqui, quanto compromisso que você teve que abrir mão, quanta coisa que você teve que abrir mão para estar aqui, para dedicar 1 hora e meia da sua noite. Numa sexta-feira, podia estar fazendo qualquer outra coisa. Você está aqui. Você quer isso. Você quer aprender. Entendeu? Só que você precisa só agora pegar essa energia sua daí e explodir. Usar essa energia sua para tarefas. Deixar o negócio acontecer fluindo mesmo. Não tem problema você dormir, você ficar com dor de cabeça, não tem problema você ficar com dor nas costas. Enquanto eu tô falando com vocês aqui, eu tô sentindo uma dor absurda aqui nas costas, do lado de cá. Por causa dessa semana toda, que em vez de eu ficar sentado encostado na cadeira assim, eu deveria ficar assim, aqui encostado na cadeira. Só que eu fico assim, pra a voz ficar mais alta e tal. Então, essa semana toda fazendo isso, me deixou com a dor na coluna muito grande. Nas costas, não foi na coluna. Só que eu não me importo com isso. Isso daqui vai passar. Isso daqui depois eu vou lá, faço o tratamento certinho e passa. Só que eu tenho que pegar esses dias daqui, botar pressão nele e agir e fazer. Alguém quer fazer pergunta aí ou falar algo? Quando eu perguntei sobre as duas áreas, se eu podia investir em duas, porque assim é onde eu estou trabalhando mesmo, família e profissional. Mas assim, é importante explicar isso porque a gente divide a energia, né? Quanto mais coisas a gente investe, mais a gente divide energia. Então, às vezes a pessoa precisa focar mesmo em uma coisa. Divide. É porque eu estou correndo atrás do prejuízo. Não, Sabrina, e no seu caso assim, você já pode fazer isso porque você já está aí esse tempo do quando você fez a ativação até aqui, botando muita pressão. E eu vejo isso. Então você já aprendeu a dominar uma energia, a pegar, fazer uma coisa ali e dedicar tempo, e pegar outra também e fazer. É uma das vantagens de você aprender a levar a sua vida mais a sério. No seu caso, você passou um mês só focado nas tarefas, focado em você. Foi pra cima com tudo. Hoje você consegue dividir a energia disso, porque você sabe que não dá para gastar energia com outras besteiras. Hoje eu consigo fazer algumas coisas a mais do que o que eu quero só. Antes, para vocês terem ideia, quando eu comecei, eu focava 100% da minha energia em trabalho, né? Que eu queria cumprir meu propósito, só que não sabia qual era. Estava muito perdido, mas só que eu gastava muita energia, ao ponto de que eu não conseguia tirar 30 horas do meu dia para minha mulher. Não conseguia tirar 30 minutos do dia. E é real. Ela vai falar aqui para vocês acham assim que o Paulo é muito fofinho, né? Nossa, Paulo. Tem gente que fala para ela assim: ah, deve ser muito bom ser casada com o Paulo. Eu dou tanta risada quando ela me conta isso. Eu falo, amor, não sabe a treta que eu sou, né? Ela, pois é. Eu falo, também não é assim, não. Não precisa chegar e falar que eu sou assim, não. Mas brincadeiras à parte, gente, é sério. Quando você aprende, você começa a dividir. E eu não gasto tempo. Pra vocês terem uma ideia de uma coisa. Todo homem gosta de jogar
videogame. Meu jogo preferido é o jogo do filho de vocês, Minecraft. Você olha pra mim, um cara de 31 anos de idade gosta de jogar Minecraft. Eu amo jogar Minecraft. Só que eu não jogo. Porque uma hora que eu passaria jogando videogame, eu uso com outra coisa. Uma Paulo, vez assim, oi, uma pergunta. Como é que a gente sabe, por um exemplo, deixa eu explicar meu caso para você entender melhor. Eu tô num momento assim que eu quero fazer tudo. E aí tudo que aparece eu tô pegando. E aí às vezes eu até me sinto esgotada, mas não é nem o fato de não de dizer não, porque eu não acho que eu não tenho problema com dizer não, mas de eu ver e querer fazer, tipo, tudo você quer fazer. Como é que você sabe quando você está se sobrecarregando ou dividindo demais energia ou não focando naquilo que precisava ser focado no momento? boa, pergunta ótima. Seguinte, você tem que saber qual é a área que você está trabalhando hoje na sua vida. Sabe qual é? Então, no meu caso, assim, tipo, eu trabalho aos finais de semana com festa e evento. De segunda a sexta, tenho minha casa, minha filha, meu esposo, e aí eu também tenho a minha mentoria, né, que eu criei agora há pouco tempo, que é a Mentoria Cristal de Ouro. Essa mentoria eu dou individual para minhas alunas, ou seja, é só eu e uma pessoa. Aí tem o meu treinamento também, que é o Plante Dinheiro, que eu já criei, e agora eu peguei alguns afiliados, e estou administrando e ensinando esses afiliados a vender, entendeu? E aí, sempre quando aparece algum serviço por fora durante a semana, eu também pego, tipo, divulgação, tipo, hoje eu fiz uma divulgação para Claro, em outra cidade, em Guaratuba, entendeu? E aí, o Pablo lançou a Love lá também. Aí, eu também entrei na Love porque eu achei legal, porque dá para mim trabalhar a hora que eu quiser em casa. Tá entendendo? E aí, tudo que vai aparecendo, assim, eu quero fazer. E aí, como saber, assim, qual é o meu limite? Quando eu devo parar? E se eu devo parar com tudo e focar só em uma coisa. Porque, por um exemplo, o meu lançamento eu fiz uma vez só do meu treinamento, né? Que é o Plante Dinheiro. E aí, agora eu comecei a investir em afiliado, mas vender mesmo, eu não estou vendendo, no caso, nem oferecendo, porque eu estou investindo nos meus afiliados. Mas é uma coisa que agora, no momento, é o que eu acho que eu tinha que ter prioridade, porque eu quero que dê fruto, eu quero que dê resultado. E eu ainda não tenho resultado. E será se por eu estar me dividindo demais nessas multitarefas, isso que está atrapalhando o meu crescimento nessa área, fora os outros treinamentos que eu estou fazendo ao mesmo tempo, né? Inclusive aí, o desafio da ativação. Já pensei, meu, vou entrar nesse desafio. O Paulo vai tirar meu couro lá. Eu já tô lascada aqui, cheia de coisa para fazer, não vou nem me meter. Aí depois eu falei, não, eu vou porque eu preciso. Você tem que fazer o seguinte: definir o que é mais importante para você. Vou trazer meu exemplo. Eu dividia muita energia. Isso é ruim. É muito ruim. Porque você acaba não focando em uma coisa só. Quando eu parei de dividir energia, eu falei, vou focar em uma coisa só. Foquei no método ativação. Eu só faço isso. O pessoal da primeira turma aí viu, da primeira turma da ativação. Quando terminou o método, eu abri um curso que seria o Monetize Seu Propósito. Eu falei, cara, vou ensinar a galera a monetizar, a criar próprio curso, própria mentoria e tal. Só que depois eu falei, no meio do caminho, eu falei, cara, isso vai dividir energia. Por quê? Porque não é a forma como eu quero ser visto agora. A forma como eu quero ser visto agora é como um cara que faz desbloqueio. Significa que eu só vou fazer isso a vida toda? Não. Mas quando eu ficar muito bom nisso, eu vou me tornar uma referência. Quando eu me tornar uma referência, aí eu vou poder escolher outras coisas para fazer junto. Entendeu? Então eu peguei e concentrei tudo só no método de ativação. Aí vez ou outra, Paulo, tem uma proposta aqui para fazer? Não. Vamos fazer uma parceria? Não. Tô fazendo não. Ah, tem uma ideia de coisa. Gente, não dá. Não dá. Porque Paulo, Oi. e para quem não tem essa alternativa? Porque eu falo por mim, por exemplo, eu trabalho em duas lojas, minha, né? Sim. E também faço curso, faço mentoria e faço faculdade. Se eu for, por exemplo, focar em uma coisa só,
Não, para mim não dá. Como assim, qual conselho você me daria para melhorar? Porque todos três, na verdade, todos quatro, é muito importante para mim. Fora que eu tenho minha família que eu tenho que cuidar. Boa. Faculdade, negócio. Eu faço, peraí, eu faço faculdade, Tá. faço curso, estou fazendo agora, eu estou fazendo, ai, gente, qual que é o nome? Graduação não, eu esqueci o nome agora, é porque eu me formei, né, terapeuta, e agora eu estou fazendo estágio. E estou na faculdade fazendo especialização em outra área. Pós-graduação? Não, eu estou fazendo estágio numa e estou fazendo faculdade em outra formação. Boa. Você tem que pensar o seguinte. Estou fazendo curso, né, do Pablo, e estou aqui na ativação. E eu queria entrar nesse tempo da ativação. Então, você me aconselha não entrar por agora? Você tem que entender o seguinte. Qual é o seu propósito geral? O propósito que você tem definido? Ainda não sei, Paulo. Beleza. Você vai entender uma coisa. Seu propósito geral, o propósito universal de todo mundo é multiplicar, governar e encher a terra. Todas as coisas que você fizer, você tem que multiplicar. E todo propósito, seu propósito de vida, que você não sabe, que você fica lutando para descobrir, ele está ligado a pessoas. Todo propósito, Sim, propósito de todo os mundo. meus cursos tudo está alinhado a isso mesmo. Boa. Você tem que ver o seguinte, se tudo que você faz vai te levar para onde você quer. Entendeu? Tudo que você faz tem que te levar para onde você quer. Para o ponto que você quer. Se tudo que você faz te levar na direção que você quer, você está no caminho certo. Só vai ter que dedicar mais energia, vai ter que gastar menos tempo com besteira. Eu imagino que pelo tanto de coisa que você faz, você não tem nem tempo para gastar com besteira. Não, não mesmo. Por exemplo, agora eu tenho aula da faculdade e depois eu tenho outra reunião ainda. É muito corrido o dia. Sim. Então, tipo assim, você já não tem tempo. E isso daí é uma coisa boa. É só você entender. Se tiver algo que está roubando sua energia, que não faz sentido para você, você para. Se tudo que você está fazendo está te levando para onde você quer, continua, mesmo que esteja muito difícil. Ano passado, quando eu trabalhava num supermercado, meu tempo era muito pouco. Eu trabalhava de segunda a sábado, para vocês terem ideia. Eu acordava 2 horas mais cedo. Eu escolhi um trabalho que me pagava menos, mas que eu estava a 3 minutos andando de casa para o trabalho. Então era assim, eu acordava 2 horas mais cedo, aí eu organizava, aprendia, estudava, tal, dedicava um tempo para mim. Ia para o trabalho. Na pausa de 10 minutos do trabalho, eu ia em casa, tomava um café, comia algo e voltava em 10 minutos. Eu levava 3 minutos para ir, ficava 4 minutos e 3 minutos para voltar, que fechava os 10 minutos. E no meu horário de almoço era de 11h45 até 2h30. Eu fazia o seguinte, eu ia para casa, tomava um banho, almoçava, dormia de 20 a 30 minutos, acordava e gravava vídeo, editava ou fazia alguma outra coisa relacionada àquilo que eu queria fazer. Era um trabalho repetitivo e tinha dias de eu chorar. Eu chorava e falava, Deus, para que eu estou fazendo isso tudo aqui? Não faz sentido. E eu só sentia um impulso, faz, continua fazendo. E o sentido de eu estar fazendo aquilo tudo não era para crescer no YouTube, porque meu canal não cresceu tanto. Tem gente que cresce muito mais. Meu canal tem 2.500 inscritos. Sou muito feliz com isso. E a gente atingiu esse número, mas só que é um número pequeno para o tanto de tempo que eu trabalho nele. Só que o que eu estava trabalhando, na verdade, era a minha voz,
era impostação vocal, era adquirindo conhecimento, era treinando as áreas da minha vida. Então, fui treinando de outras formas, no tempo que eu tinha. E eu fazia isso no meu horário de almoço, porque de noite, quando Carol chegava do trabalho, ela chegava, eu chegava, a gente chegava ali junto, eu dedicava o tempo só para ela. Então, eu acordava mais cedo para poder estudar. No horário de almoço, eu gastava fazendo outra coisa para de noite ter tempo para ela. Então, ela já sabia. Nesse horário que eu estava trabalhando, estava estudando, não podia fazer nada. Ela acordou mais cedo, que a ajuda minha, não posso ajudar, porque se eu ajudar de manhã, de noite, eu vou ter que compensar no tempo, que era tudo muito juntinho. Só que valia a pena para mim isso. Só que ao mesmo tempo também eu tive coisa de mudar de ambiente. Para mim fez sentido, mas para você talvez não faça, pela quantidade de coisa que você tenha. E tá tudo bem. Mas desde que as coisas que você está fazendo não estejam indo contra o que você quer, a direção que você precisa estar. É tudo questão de direção. Se vai fazer muita tarefa ou pouca tarefa, isso daí não é tão relevante, só depende do preço que você está disposto a pagar. Por Hein, exemplo, Paulo, em oi, questão, igual você está falando de mim ainda, né? É sim, porque travou aqui. No caso, todos para mim é importante, porque eu vou continuar com as minhas lojas e vou fazer uma transição, porque eu me formei terapeuta e estou fazendo já uns atendimentos dentro do, do período lá de experiência, não, eu esqueço o nome. Eu nunca lembro o nome, falei agora, é isso, do estágio. Então, assim, para mim todos são importantes, só porque eu estou meio frustrada, porque eu estava até falando com a Grazi esses dias, é porque no digital eu não estou, assim, eu não tenho muito tempo para ficar colocando ou planejando, porque eu estou focada nas outras áreas ainda, né? uhum. Então, mas eu fico frustrada porque era para mim estar já girando alguma coisa no digital. Só porque as outras coisas para mim tá sendo mais importante. Não tem problema. Você está trabalhando pra caramba. É um sinal que você está produzindo. Olha o tanto de coisa que você está produzindo e você está se sentindo pressionada por não estar fazendo mais. Isso é uma coisa boa, é sinal que você já está produzindo. Entendeu? Eu amo trabalhar assim, eu não gosto de focar só em uma coisa. Para mim, eu tenho que fazer 3 coisas ao mesmo tempo para mim desandar, porque eu não consigo ou 2. Eu sou assim também. No dia que eu não tenho nada para fazer, né, que já tá tudo adiantado, eu fico caçando coisa que eu falo, não dá, não consigo ficar parado. É muito ruim. Nossa, eu fico perdida. Só que aí o que é que você pode fazer? Dá para fazer isso tudo que você está fazendo? Dá. Seu preço só é maior. Como assim? Dorme menos, tem menos tempo livre, não pode gastar tempo com besteira. Eu, por exemplo, foi uma coisa maravilhosa não ter tempo livre, porque o tempo livre que eu tinha era para estar junto com Carol, a gente passou a resolver brigas mais rápido. Antes a gente brigava e eu ficava 3, 4 dias irritado. É uma praga isso na minha vida. E ela querendo resolver. E eu lá emburrado, parecendo criança. Até que eu falei, não, preciso crescer, usar o tempo a meu favor, tal, aquela coisa toda. E eu percebi que ficar chateado com ela consumia muita energia minha. Então eu passei a resolver as coisas mais rápido. Por quê? Porque eu queria ter o tempo livre para poder focar em outras coisas. Não dava para perder tempo brigando, não dava para perder tempo jogando videogame ou fazendo qualquer outra coisa, porque ia tirar minha energia. Entendeu? Então, no seu caso, você já está no caminho, que você está sendo bem produtiva. É só você ver assim, se você quer ter um pouco de tempo mais livre, você vê onde é que eu tô gastando energia aqui, que eu posso tirar isso daqui. Talvez, por exemplo,
gasta 30 minutos, 1 hora ali no TikTok, no Instagram, se você gasta esse tempo, em vez de gastar 1 hora, gasta só 30 minutos, gasta outros 30 para fazer algo, entendeu? Paulo, não tenho tempo mesmo. É todo cronometrado meu tempo. Tá tudo bem também. Você deveria estar fazendo alguma coisa no digital, mas não está fazendo. Só que você não está fazendo não é porque você não quer, é porque você já tem uma correria muito grande. E tá tudo bem. O que você pode fazer nesse caso? Tira 1 hora ali na semana e faz uma reunião em grupo. Vai transbordar na vida de outras pessoas. Isso vai te fazer crescer muito. É uma coisa que a gente pega muito no pé lá no Ativação, gente, é o seguinte. É essa ideia de você pegar e ir ajustando as coisas. Aprender a canalizar sua energia para coisas que fazem sentido. Aprender a não desperdiçar energia. Então, o método ativação... Opa! Deixa eu botar o celular para carregar, o notebook para carregar aqui. Foi. O método ativação, ele não é uma imersão para quem tá achando que as coisas vão ser fáceis, que vai ser moleza, que você vai entrar lá e em 12 horas a gente vai resolver sua vida. Não vai. 12 horas a gente reconfigura a caixa de comando, que é a sua cabeça. Em 12 horas a gente bota as coisas no lugar e eu te dou um bocado de semente, muita semente mesmo. Só que você vai ter que plantar ela. Não é para quem quer resultado rápido. Você vai achar que você vai fazer e depois as coisas vão acontecer naturalmente. E não, tem que se dedicar mesmo. Ah, então para que serve o ativação, Paulo? É para você entender como é que se joga o jogo. É para você aprender a organizar, para você aprender a botar pressão, para você entender como é que funciona seu corpo, como é que funciona sua mente, como é que funciona seu espírito. É para isso. Fechou? Alguém quer perguntar algo? Seguinte, só relembrando uma coisa. A partir de meia-noite hoje, a gente vai abrir as inscrições para o pessoal do grupo da Semana da Pressão. Vai estar com desconto, né, de 197 por 97, amanhã e domingo, de meia-noite do dia 27 até 23h59 do dia 28. E as pessoas que entrarem, as 5 primeiras pessoas que entrarem vão ter uma sessão de desbloqueio individual comigo. Eu vou colocar o link lá no grupo meia-noite, para quem quiser. Vão ter acesso ao grupo VIP por 6 meses, um grupo que a gente está criando, vai criar a partir de agora. O que é que vai ter nesse grupo VIP, Paulo? A gente vai trazer gente para palestrar, eu vou abrir alguns assuntos que eu não abro aqui nas reuniões normais, para não fugir de tema, tipo venda, pitch, como reter a atenção de um grupo por tanto tempo na reunião, como organizar uma reunião. Então, assim, vão ser vários pontos. Outra coisa que a gente vai fazer também é pegar os próprios integrantes do grupo e colocar vocês, né, para palestrar lá dentro. Você vai pegar aquilo que você faz, que você gosta de fazer, e vai ter um momento lá para você ir lá e transbordar. Paulo, eu não sei fazer isso. É por isso que você vai estar lá, para aprender a fazer lá junto. Ah, mas o que é que as pessoas vão pensar? Ninguém vai pensar nada, que vai estar todo mundo no mesmo barco que você, todo mundo aprendendo. Eu já tenho um serviço, já tenho um produto, Paulo. O que é que eu faço? Entra lá com a gente também, que você vai, no meio dessa reunião, poder divulgar seu trabalho. Você vai aprender como pegar o seu trabalho e divulgar em uma palestra, em uma aula que você dê, em um grupo, de uma forma que não fique chata para as outras pessoas. Porque se vocês perceberem aqui, o tempo todo eu falo do método ativação. Só que eu consigo falar para você do método ativação sem ser aquela pessoa chata que só fica falando: compre aqui, compre aqui, compre aqui.
Isso tudo é aprendizado. Essas aulas vão ser gravadas, a gente vai colocar dentro da área de membros do grupo, tá? Vai ter na plataforma vai ter lá a área de membros. Aí você vai poder assistir, caso você não consiga assistir na hora. Não fica no YouTube, óbvio, porque é um conteúdo fechado, mas vai estar lá na área de membros. Outra coisa que vocês vão ter acesso é a Masterclass Como Parar de Procrastinar e Ter uma Vida Mais Produtiva, que a gente vai fazer. E vai estar disponível no dia 27 e 28. Tá. A lógica é a seguinte, gente. Por que eu acredito de verdade tanto no método de ativação e é por isso que eu invisto minha energia ao máximo nisso? Porque eu sou fruto do método. Antes de tudo, eu sou fruto. Eu até hoje fiz 41 desbloqueios em mim e desbloqueei mais de 100 pessoas. Então, antes de tudo, eu testei em mim. Todas as coisas que eu estou falando, tudo que eu coloco lá é porque eu já testei e eu já tive resultado com isso. E isso, para mim, é uma coisa essencial. Se você quer ensinar algo, quer transbordar algo, seja você primeiro a pessoa que está experimentando o resultado daquilo. Né? É para um grupo de pessoas, não é para todo mundo, óbvio, mas é para quem quer destravar, quem quer ter resultado, quem quer avançar, quem sente que precisa. Tem gente que fala assim, Paulo, eu não consigo fazer agora e tal, por tal e tal motivo. Tá tudo bem. De maneira nenhuma eu forço ninguém a participar, porque eu quero que a pessoa saiba se é o momento para ela ou não, e só quem sabe se é o momento para você ou não investir em você nesse momento é você mesmo. Eu não posso dizer se é o momento para você. No meu ponto de vista, sempre é, porque eu sempre estou investindo em mim. A minha prioridade de investimento é em mim. Em ter mais resultado, em praticar autoconhecimento. Sou eu, minha prioridade, mas eu não sei você como é. Fechou? Então vai tá disponível a partir da meia-noite. Daqui a pouquinho eu já coloco o link lá no grupo. No caso, a partir de meia-noite, tá? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, Paulo. Qual que é a plataforma que a gente vai ficar hospedado? É alguma conhecida ou é uma diferente? É Hotmart, Eduz? Não, vai estar na QIFI. Ah, tá. Vai estar na QIFI. A plataforma que eu estou usando, que eu vejo que é bastante simples de usar e eu gosto dela. Pablo, Pablo, desculpa, Paulo. A reunião de amanhã vai acontecer no mesmo horário, às 18? 18 horas, gente. Só uma coisa para vocês. É porque eu já estou pensando que provavelmente talvez não dê para eu participar de amanhã. Eu fico triste, mas vou fazer de tudo. Amanhã eu vou trazer aqui a galera que fez a ativação para eles darem o depoimento deles, falarem como é que foi a experiência. Eu já confirmei com a galera aqui. E uma dica para vocês. De domingo até hoje, se passaram 6 dias. Amanhã vai ser um outro dia também, e até de noite você vai conseguir fazer isso. Eu quero que você pare hoje e separe 7 resultados que você teve nessa semana, de domingo até amanhã, né? Que até hoje dariam 6 resultados, se for um por dia, mas amanhã você consegue mais um resultado. Prepare para a gente conversar à noite. É outra tarefa que aí eu tô deixando para você. Eu quero ver os resultados que você teve essa semana. Paulo, por que é importante resultado? Porque isso vai te curar da crença de incapacidade e você vai poder comemorar isso e se sentir merecedor de ter mais resultados. Faça isso, só siga esse comando. Vocês vão ver como é que vocês vão se sentir depois disso. Fechou? Paulo, Oi. aquela hora você não me falou se você acha que eu devo entrar, porque assim, bloqueio eu tenho demais, cara. Até para falar o que eu faço, eu fico, enfim, foge até da minha mente o que eu tenho que falar, de tão nervoso que eu fico. Eu queria saber, porque eu quero entrar, porque eu preciso destravar, só porque, é igual eu falei, eu já estou com muitas coisas,
Mas eu queria me desafiar a desbloquear essas paradas todas que eu tô tendo aqui. Então participa com a gente, cara. Participa. Você vai conseguir Porque assim, destravar, vai conseguir botar ordem nas coisas. porque assim, igual eu falei, o meu maior problema é o bloqueio. Porque assim, gente, eu faço um monte de coisa, mas eu desfruto com meus filhos o dia todo, porque eu trabalho com eles no meu serviço. Eu faço academia de manhã, eu caminho, eu faço muita coisa. Então, por mais que eu trabalhe e estudo muita coisa, também aproveito. E à noite faço algumas coisinhas pro Instagram ainda. Só porque eu preciso desbloquear para me começar a fazer vídeo, né, com assim, eu falando e fazer live. E eu fico muito travada e eu preciso travar essa parte, Sim. entendeu? Faz, tá? Porque os bloqueios, eles impedem a gente de prosperar. Não tem jeito. É diferente uma pessoa bloqueada de uma pessoa desbloqueada. É por isso que, para mim, eu não divido energia para falar de outra coisa. Eu curto muito desbloquear gente, eu curto muito destravar, eu curto muito isso. Eu poderia estar fazendo tendo várias outras ideias para poder falar e me posicionar. Só que eu falo especificamente a respeito de bloqueio, porque é uma coisa que me marcou. E todas as pessoas que elas são desbloqueadas, elas sentem o resultado, a diferença, elas têm a diferença lá. Você fala, cara, eu senti isso. E é muito comum o pessoal chegar, Paulo, eu tô começando a fazer isso, eu tô começando a ter esse resultado e tal. E me contar os resultados mesmo que tiveram. Então, eu recomendo que não só você, mas quem sente que precisa mesmo, faz. Que você vai destravar, você vai desbloquear. Depois disso, tem o seguinte: dentro do método ativação, vocês têm um material que é o material para desbloqueio guiado. Eu vou fazer o seguinte: já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui a área de membros para vocês verem como é que funciona. Enquanto você abre, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Você está fazendo a venda aqui dentro para quem dá na pressão, dando privilégio para a gente. Mas aí vai ser o único momento de venda, depois você pode vender para outra pessoa? Você vai vender para outras pessoas depois? Sim, para quem não está no grupo, Sabrina, quem está no grupo geral lá e quiser entrar, vai pagar 197. O preço é 197, com desconto amanhã e domingo. E essas pessoas não têm acesso ao grupo VIP. Por que eu estou fazendo isso? Porque quem está no grupo da Semana da Pressão, eu entendo que está mais comprometido. Quanto mais. Eu falei com algumas pessoas no privado o seguinte: o pessoal falou, Paulo, eu estou em dúvida, faço ou não faço? Eu falei, entra, porque vai ter uma condição especial para quem está no grupo. Mesmo que depois você veja que não faz sentido para você, você vai estar lá. Então, quem está num grupo está me falando o seguinte: eu estou comprometido. Eu estou comprometido. Então, para mim, faz muito mais sentido investir nessas pessoas, porque eu sei que vai dar mais retorno, vai dar menos dor de cabeça. Eu sei que lá na frente os depoimentos de vocês são maiores. É muito massa quando eu chego, faço uma reunião dessa daqui e um aluno da ativação fala: Ó, eu tive esse resultado. Não, pô, isso daí que você tá falando. E conta a história. Porque quando você conta a sua história, eu não preciso falar, não preciso convencer de que dá certo. É a própria pessoa falando. E você pode ir lá, chegar, chamar ela no privado depois, tranquilo. Se eu tiver falando algo que não seja verdade, ela vai falar para você. Então, eu gosto disso. Paulo, você falando, né, na questão dos desbloqueios, né, como eu já até citei aqui e reforçando, que eu tinha um bloqueio muito grande em relação a fazer vídeo, que eu me propus que diariamente, lá nas minhas caminhadas, eu estou lançando um vídeo aqui no nosso grupo, né? Sim. Então, assim, até comecei a anotar aqui os itens que você pediu, das mudanças, um deles, inclusive, é esse, né? Mas, assim, quando a gente começa, no primeiro, quando eu fiz, eu fui numa resistência, né, do jeito que tiver que eu vou fazer. Aí, joguei lá, né? Então, aí o segundo já foi mais leve, o terceiro. Então, agora eu já estou achando que aquilo ali é uma coisa tão comum
que vai fazendo parte da vida, do cotidiano, que não é mais nenhum mistério. Sim. Mas aí você não tem noção o bloqueio que eu tinha. E só nessas nossas aulas aqui, essas reuniões, como isso já melhorou e já destravou. Sou muito grata a você. E eu vou fazer a ativação, com certeza. Que Vai massa! desbloquear muito mais. Fico feliz com isso, com os seus resultados, de verdade. Porque, gente, é o maior prazer da minha vida é fazer isso, é destravar a gente. É porque, para mim, foi o maior prazer que eu tive. Ver o Paulo de antes e ver o Paulo de hoje. Então, eu quero. Sabe quando a coisa é muito bom que você quer que todo mundo sinta a mesma coisa? É isso que eu faço. Ó, seguinte, tem o módulo pré-ativação, que são algumas orientações, tem o módulo do ativação e tem o módulo pós-ativação. Paulo, por que aqui tem dois? Porque aqui, para mim, como eu sou produtor, aparece a turma 1 e a turma 2. Mas para você só aparece um módulo desse. Vamos lá, entrou no módulo pré-ativação. O que é que tem aqui? Tem um vídeo de orientações. Tá lá, rapaz aqui que se parece muito comigo. Você vai descer aqui. Aqui embaixo tem o grupo de alunos que você vai entrar. E aqui tem as tarefas para você fazer. Ó. Paulo, já começa assim? Já começa assim. Tem a descoberta de bloqueios, que a maioria de vocês já fez. Tem o Life Core, que é para a gente medir antes e depois do período da imersão. No dia da imersão, a gente faz a primeira avaliação. 23 dias depois, mais ou menos, a gente faz a segunda avaliação. Para quê? Para você ver o quanto você avançou. Eu consigo te provar o quanto você avançou, com números lá. Você olha no final, depois desse período de avaliação, você fala, não faz sentido nenhum. Como é que eu consegui avançar isso tudo? Nem eu sabia. Passou disso, tem a imersão, a própria imersão, que é a seguinte. No módulo da ativação, a gente faz a imersão, mas caso você não consiga assistir ou não consiga estar presente no dia todo, perder alguma coisa, você pode ir lá assistir. Ou se você quiser depois assistir toda de novo para poder reforçar o conteúdo, pode ir lá assistir. Tá aqui, ó, o período da manhã e o período da tarde. Então, deixa eu mostrar aqui como é que a gente já começou a turma na primeira. Olha aqui, essa galera toda. Aqui eram 3 páginas, foram 40 pessoas na primeira turma. Então, foi muita gente. Ao longo do dia, a gente foi falando aqui sobre o conteúdo, aqui dá para ver. 5 horas e 38 minutos, o período da tarde também tem a mesma coisa. E aqui tem um material que eu libero para você, que é o seguinte. É um desbloqueio guiado. Eu que vou narrando ele. Qual é o intuito desse vídeo do desbloqueio guiado? Eu não quero que você só desbloqueie dentro do ativação. Às vezes, por algum motivo, você não consegue participar. Ou você desbloqueou, mas você sente que você precisa desbloquear mais. Você vai entrar nesse vídeo daqui e você vai fazer um desbloqueio guiado, sem precisar estar presente. Então você vai lá, vai desligar a luz, vai fazer todo o processo. E aí você faz o desbloqueio guiado. É muito forte esse vídeo aqui, tá? Muito, muito forte mesmo. E aí, tipo assim, o que eu sempre oriento o pessoal, fez lá os primeiros desbloqueios, legal, vai desbloqueando o máximo que der. Mas chegou um momento que você não está encontrando desbloqueio, volta e fica ouvindo esse vídeo para você aprender, junto com o passo a passo do desbloqueio, para você aprender como é que faz o desbloqueio. Porque quando você aprender a desbloquear, você não vai precisar mais me mandar uma mensagem, Paulo, como é que eu faço? Vocês acham que hoje eu preciso perguntar a alguém como é que eu faço um desbloqueio em mim? Não, eu mesmo faço, porque eu aprendi. Então eu libero isso daqui porque eu quero que as pessoas aprendam também. E depois disso, vem aqui o pós-ativação, que aqui é o terror de vocês. Vocês imaginam ficar 21 dias fazendo tarefa comigo?
Aqui tem a aula 0, que é uma aula de instrução, né? Que está com a curva de 21 dias. Que além dessas tarefas daqui, ó, todas essas daqui, aula 1, aula 2, 3, 4, são 21 aulas para você fazer no período de 21 dias, uma aula por dia. Cada aula dessa tem uma tarefa. Tem aqui também a curva de 21 dias, que nessa curva de 21 dias, você tem 21 tarefas para fazer todo dia. Se aqui na semana da pressão eu passei 7 tarefas para você fazer durante esse período de 7 dias, isso daqui é um treino para você que vai levar adiante. Então, a partir do pós-imersão, do dia 5 de junho, você faz 21 tarefas. Paulo, não consegui fazer todas. Você vai fazer o melhor que você puder. Lembra que não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o seu melhor, tá? E aqui tem as aulas do pós-ativação. Sempre aqui embaixo tem uma tarefinha, que é a tarefa do dia. Como, por exemplo, essa daqui é como não carregar as pessoas. Então, eu te dou uma instrução. Detalhe, gente. Todas essas 21 aulas aqui, elas têm no máximo 2 minutos aqui, ó. Essa tem 1 minuto e 55 segundos. Todas elas têm no máximo 2 minutos. Porque em vez de botar um vídeo mais longo, eu coloco um vídeo mais curto para você ter mais tempo para fazer tarefas. É o foco disso. Então, as tarefas aqui, você vai lá e vai responder todo dia esse PDF aqui embaixo. Que é tipo isso daqui, ó. Vou baixar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Aqui é a tarefa da aula 15. Como não carregar as pessoas. Você vai lá, fez a tarefa daqui, ó. Por exemplo, faça uma lista das pessoas que você decide não carregar mais. Você vai colocar o nome das pessoas lá. Se você não estivesse carregando ninguém, como teria aproveitado melhor seus dias, gastando energia no que realmente importa? Então, são coisas para você pensar mesmo, para você chegar a conclusões. É por isso que você consegue ter tanto resultado. Porque a gente tem tarefas. É um processo fácil? Não é. É muito chato. É muito chato. Só que eu sempre instruo, não anda sozinho, anda com outras pessoas. Então tem gente que faz lá grupo de 2, de 3, de 4 pessoas, e aí vai fazendo, vai botando pressão. Fechou? Deixa eu parar aqui esse compartilhamento. Alguém ficou com alguma dúvida do que acontece? Ah, sim, só lembrando, no final desses 21 dias, vai dar numa segunda-feira, né? Que agora a gente não faz mais isso dia de domingo, por conta de curto. Mas no final desse período, a gente faz uma nova avaliação para conversar sobre resultados, trocar uma ideia com a turma e ver os resultados que vocês tiveram e comemorar juntos. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então fechou. Pedro, só repete aí que dia que vai ser a reunião. Toda segunda-feira, você falou? Não, da imersão? Não, agora no finalzinho. Eu tava dirigindo, não consegui prestar Não, atenção. seguinte, vai ter uma reunião com os alunos do Método Ativação. A turma do Método Ativação vai acontecer no dia 3 de junho. Aí, a partir do dia 20, no dia 26 de junho, a gente tem outra avaliação. Então, no dia 3 tem a primeira avaliação e tem o método, tem as tarefas, e no dia 26 de junho a gente tem a segunda avaliação. Que é para vocês verem o avanço que tiveram. Entendi. Tá bom, então. Obrigada. Nada. Então, gente, é isso. Nos encontramos amanhã ou daqui a pouco, né? Fique ligado se você for participar. Então eu recomendo de verdade que você participe. Vai ser transformador na sua vida. E meia-noite eu vou colocar o link lá no grupo. Os primeiros 5 inscritos vão ganhar uma sessão individual de desbloqueio. Fechou? Tamo junto. É nóis. Grande abraço para vocês e tchau.